Todos, boa noite. É com muita alegria que nós dividimos o nosso pensamento espírita na noite de hoje e queremos inicialmente agradecer a presença de todos, apesar da chuva, do tempo, mas estamos aqui, que é muito bom aproveitar esses minutos com reflexões doutrinárias. Pedimos licença aos benfeitores espirituais desta casa, a fim de que nos ajudem na reflexão de hoje acerca do nosso assunto. Existe um livro escrito por Antônio Carlos Bacelli, que ele levou 6 anos para organizá-lo. Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Esse livro é resultado de diversas experiências, que nas tardes de sábado, Chico se reunia embaixo de um abacateiro, à sombra de um abacateiro, que levou o título do livro, para a realização do Evangelho, para estudar ali as bênçãos do Senhor, a fim de que a nossa vida humana se torne melhor a cada dia. E dizia Chico Xavier que depois da vinda de Jesus, o homem sensibilizou melhor o próprio coração e passou a entender as lições mais vivas de amor, de caridade. Francisco de Paula Cândido nasceu a 2 de abril de 1910, no prenúncio, alguns anos antes da Primeira Grande Guerra Mundial, onde nações viviam uma grande disputa pelo poder. A luta pelo poder até hoje é objeto da criatura humana, tanto que deu início àquela velha frase: se você quer conhecer uma pessoa, entregue-lhe o poder, seja ele financeiro, seja ele estético, seja ele influência social ou de qualquer modalidade. E veio então à Terra este espírito de Skol. À sombra do abacateiro, diversas vezes, Chico Xavier reunia várias pessoas de diversos lugares e ali cada um falava um pouco, dando a sua contribuição acerca dos temas colocados, lidos ao acaso, que eram do Evangelho segundo o Espiritismo. Num dos dias, a mensagem foi a paciência. E Chico fez um comentário impressionante, que Emmanuel naquele momento dizia para ele que nós deveremos ter paciência com a felicidade dos outros. Geralmente, nós quando refletimos sobre a paciência, nós analisamos que temos que ter paciência com o próprio sofrimento, com as dificuldades, com os nossos insucessos. Mas Chico levantava naquele instante a paciência para com a felicidade dos outros. E dizia que o espírito Albino Teixeira complementava: o que mais nos incomoda não é o que não temos. O que mais nos incomoda é o que os outros têm e nós não temos. Profundo. É muito difícil. Silvio Santos fez uma pegadinha sobre loteria e ele então colocou um homem que ganhava 10 mil reais. E ele chegava no balcão e dizia: ó senhora, eu não quero esses 10 mil não. Para que lixo eu quero 10 mil reais? Embolava o papel e jogava no chão. Todo mundo que estava ali voava em cima, um rasgava a roupa do outro, um batia, chutava, xingava. Porque 10 mil reais, principalmente atualmente, é muito difícil para mim conseguir. Eu não sei vocês, né? Então, para vocês pode ser 10 centavos, mas é muito difícil, porque na nossa atualidade, o dinheiro ainda fala muito alto. Então, ele dizia que nós temos que ter paciência com a felicidade do outro. Aí às vezes alguém diz assim: olha, fulano ganhou de presente um carrinho.
Que carrinho? Uma Lamborghini. É um dos carros mais caros do mundo, né? Tem um carro chamado Lamborghini Veneno, avaliado em mais ou menos 4,5 milhões. Só o carro. Aí a gente diz assim, ganhou, Deus abençoe. Não é assim, Ramires? Deus abençoe. A gente se incomoda por dentro. Então nós precisamos exercitar essa paciência de ficar feliz com a felicidade do outro. Nosso irmão Ailton Caetano, semana passada, ele disse algo importante. Muitas vezes nós participamos da casa espírita, nós trabalhamos, fazemos o bem, ajudamos na sopa, fazemos trabalhos comunitários, ajudamos na escola onde nós trabalhamos, nós que somos da área de saúde, ajudamos os doentes, nós que poderemos ser professores, orientamos as almas que precisam da instrução. Mas o grande detalhe da nossa vida está quando exercitamos o sentimento. Muitas vezes temos recursos à nossa mão e lançamos mão com facilidade de fazer o bem em determinados momentos. Mas vem o espírito Elizabeth de França e diz que uma das maiores caridades está em nos suportarmos uns aos outros. Compreender a dificuldade do outro, saber que o jeito do outro é de acordo com a sua maturidade, saber que as dificuldades e defeitos do outro são espinhos e que nós também os temos, e assim deveremos ir nos trabalhando paulatinamente. Em outro momento, Chico dizia que na oração do Pai Nosso, Jesus fala que nós deveremos pedir o pão nosso de cada dia, não é assim? Mas muitos de nós queremos também a manteiga. A gente quer o pão, mas quer a manteiga, aí ganha a manteiga, aí quer o suco, aí quer o leite, quer o iogurte, enfim. Não nos contentamos com aquilo que nós temos. E na visão da psicologia transpessoal, que fala muito dessa busca interior e da renovação, como outras linhas da psicologia, vai dizer que não é conformismo que se confunde com compreensão. Uma coisa é se conformar, é estagnar-se. Outra coisa é compreender a realidade que se vive e trabalhar por estar melhor, mas não se desesperar porque ainda não se tem aquilo que não se conseguiu. Então, quando nós reclamamos que encontramos o pão de cada dia, não é pedir o pão de ontem nem de amanhã, mas é o pão de cada dia de hoje. A cada dia bastam as suas aflições. E nós temos os desafios naturais da nossa existência e não deveremos ter desespero pela manteiga, porque a manteiga é o supérfluo, é aquilo que a gente pode deixar para depois, é aquilo que a gente não vai morrer se não comprar o sapato novo para o São João. O vestido bacana, a calça jeans, o jeans feito de lona de caminhão, grosso, que a chuva não vai molhar. Então tem que ter aquela calça de lona de carreta, senão eu não vou para a festa. Não é assim, dona Diva? Então a gente precisa trabalhar a compreensão daquilo que se pode e trabalhar para estar melhor a cada dia. Conforto não deve ser confundido com ambição desmedida. Uma coisa é ter ambição saudável, todos nós ambicionamos, todos nós desejamos algo melhor, mas entrar em desespero já é patológico, porque nós precisamos saber que o pão de cada dia é aquilo que é importante para a nossa vida, para o nosso dia. Então, nós deveremos trabalhar o necessário e ter o conforto, sim, mas não ter desespero quando nós não conseguimos. Em outro momento, Chico Xavier tinha sempre por hábito visitar algumas pessoas desprovidas de tudo. E ele tinha um grupo de pessoas que eram sem teto, moravam debaixo de uma ponte,
E ele sempre ia levar alguns alimentos, alguma bebida, algum agasalho. Naquele dia, ele não tinha o que levar. Ele resolveu então, naquele momento de comoção, levar água fluidificada. Eu vou fluidificar a água e vou entregar aos nossos irmãos. É a única coisa que eu tenho. E muito compadecido da situação, porque a fome não espera, para a gente compreender muito bem, a sede também não espera. Existem necessidades básicas humanas que são gritantes. E ele então orou e foi levar água fluidificada. Num determinado momento, quando ele quase estava retornando, porque ele havia dito: meus irmãos, eu não tenho algo para vocês, senão água fluidificada, e eu vim lhes oferecer. Como o pessoal já gostava muito dele, compreendia, aceitaram: tudo bem, Chico, a gente vai tomar água fluidificada. Daqui a pouco alguém grita do alto da ponte: ei, o senhor conhece seu Chico Xavier? Ele disse: sou eu. É porque nós erramos o caminho e um homem barbudo, todo cabelo branco, barba branca, apontou-nos o caminho e disse: é por ali que vocês vão encontrar Chico Xavier. E Chico perguntou como era o nome desse homem. Ele disse: era Bezerra. E aí apontou o caminho da ponte onde nós estamos aqui. Então Bezerra de Menezes havia se materializado para contribuir naquele momento assim tão necessário. Aí a gente faz uma pausa para ver quanto nós temos ajuda do mundo espiritual maior e não nos damos conta quanto a prece tem força em nossa vida e precisamos ter mais ainda essa compreensão. Para entender bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se fala sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. E eu me recordo de uma experiência pessoal, que no início do conhecimento espírita, as pessoas me falavam: ore por mim que eu preciso casar, ore pela minha filha, vai fazer vestibular, ore pelo meu esposo, para ver se ele emagrece, ore para o meu tio, para ver se ele vem de outro país. E aí eu botava no nome, eu tinha um livro enorme de orações. E andava qual se fosse um sacerdote e orava pelas pessoas. Até que todas as vezes que eu orava, eu me sentia mal. E eu dizia: não é normal, a gente vai orar para alguém, por alguém, a gente tem que se sentir bem, né? Porque a prece vai nos trazer bem-estar. Mas toda vez que eu orava e pegava aquele livro de prece, era uma cadernetinha que eu tinha ali alguns nomes, tinha o nome da lista preta, que eram os casos mais graves crônicos de UTI, tinha os nomes medianos, que eram aqueles casos mais ou menos, e tinha os casos mais leves, que eram aqueles esporádicos que lembrava de vez em quando. Então, orava e me sentia mal. Até que um dia resolvi não orar mais. Eu falei: eu não vou orar mais porque não é normal a gente orar por alguém e se sentir mal. Então, depois de um bom tempo, apareceu um espírito amigo que ele ficou me olhando e disse as seguintes palavras: curioso, o que você faz? Eu oro pelas pessoas porque aprendi no Espiritismo sobre a transmissão da prece, a ação da prece e a transmissão do pensamento, que nós devemos orar pelas pessoas. Ele disse: muito bem, você, pelo visto, não se sente bem, porque você ora para as pessoas e não pelas pessoas. Quando nós oramos para alguém, nós lhes direcionamos o pensamento. E a corrente de transmissão retorna porque existe uma conexão. E é evidente que por uma conexão psíquica, você instala o seu pensamento na determinada pessoa e vai conectado absorver as sensações que ora a pessoa possa estar sentindo, os sofrimentos que naquele momento ela possa estar passando por essa experiência. Então não seria ideal você orar pela pessoa, ao invés de orar para a pessoa? Eu disse: é muita ingenuidade.
O correto seria orar por alguém. Então é levar o pensamento ao alto e interceder a Jesus para que ajude aquela determinada pessoa. Aí a gente se sente melhor, porque a mente é uma força poderosa, é um mecanismo, digamos, é uma máquina que tem o mecanismo de mover o pensamento pela ação da vontade e que gera uma conexão. Quando se existe uma sensibilidade, né, que Kardec vai dizer aí, dos sensitivos, que aí não é exatamente mediúnico, mas é uma sensibilidade natural que se vá sentir as sensações que o outro experimenta. Então, Chico Xavier tinha esse condão de lidar com as dificuldades, com os problemas. E, naquele momento, chegou um homem na sua residência e disse: seu Chico, eu não sou espírita, eu não creio nos espíritos, eu não creio no espiritismo e não creio no Senhor. Mas eu vim aqui lhe falar uma coisa que me é curiosa, não sei porquê, senti vontade de desabafar. Eu tenho um vizinho, na verdade, eu tenho um desgraçado de um vizinho que me importuna diversas vezes. E então, toda vez que eu vejo, eu não vou mentir, eu desejo que Deus possa agir na sua vida. Aí eu me recordei de uma amiga minha que, oportunamente, ela teve um desentendimento com um companheiro de trabalho e ela, religiosa, muito religiosa, ela médium, muito médium, ela disse: eu tenho fé em Deus que esse miserável, um dia Deus irá operar na sua vida. E um dia, esse rapaz teve um acidente de moto, se arranhou bastante, várias escoriações, e ela disse: eu sabia que a mão de Deus pesava. E eu lhe disse: pesa bastante, porque esse Deus é vingativo. Deus é um Deus de beleza, de grandeza. Imagine que infantilidade nossa, humana, né? A gente pensar: eu tenho fé em Deus, que você vai me pagar o que deve. Aí nós somos juízes uns dos outros, como se nós não tivéssemos defeito nas relações humanas. Então, este homem chegou e disse: seu Chico, esse vizinho me importuna todas as vezes. Então eu resolvi alimentar por ele um ódio e um desejo de vingança muito grande. Até que um dia eu me recordei que o Senhor existia, porque alguém me falou, e eu vim aqui conversar com o Senhor. Então não sei porquê, eu vim lhe falar sobre isso. Chico silenciou, e como era reunião da noite, reunião de receituários, que na maioria das vezes o espírito de Bezerra de Menezes psicografava receitas, então mandava sempre uma mensagem de conforto ao final para aquele homem. E então ele lia a mensagem, na outra semana voltava e Chico dizia: como vai, meu irmão, você? Ele dizia: estou indo. Como vai o vizinho? Ele disse: aquele infeliz, miserável, segue lá o caminho dele e eu sigo o meu. Cada um na sua. Eu não tenho ódio, mas também eu não quero conta. Ele lá e eu cá. Semana seguinte, as mensagens corriam, então vinha Chico e perguntava: como vai a relação, né, entre vizinhos? Ele dizia: olha, Chico, ele está lá seguindo a vida dele e eu estou seguindo a minha, o nosso vizinho. Semanas à frente, até que um dia Chico lhe perguntou: como vai a relação? Ele disse: eu vim lhe trazer uma notícia muito trágica. O nosso irmão morreu esta semana, acometido de um problema de saúde muito grave. E sentido, eu vim aqui lhe falar. E naquela noite, Bezerra de Menezes havia escrito, psicografado, uma mensagem que nós deveremos dar tempo para que as coisas se reorganizem e não deveremos nos colocar jamais como juízes uns dos outros, porque se hoje somos vítimas, quem sabe amanhã poderemos ser nós, criadores de situações, problemas. Aí nós lembramos de André Luiz, espírito, que diz: se nós muitas vezes consideramos que o outro é um espinho em nosso caminho, quantas vezes lá saberemos que nós poderemos nos tornar espinhos na trajetória do outro.
É a grande ideia que nós precisamos perceber que somos humanos, falíveis, capazes de grandes realizações, mas suscetíveis de deslizes e de falhas também. Então, a vida humana deveremos estabelecer uma maturidade de autorresolução. Está resolvido consigo mesmo. Eu ouvi uma vez, na sala de aula, uma resposta de um professor para um aluno que ele tinha um comportamento de homofobia muito grande. Então, o professor tinha determinados gestos de delicadeza, de gentileza, de delicadeza, e o aluno dava muita risada no fundo da sala de aula, e então o professor deu uma pausa, e ele disse: por que motivo você ri tanto? Você ri de mim ou ri para mim? E ele continuou as gargalhadas em voz alta e disse: eu faço as duas coisas. O professor disse: você ri porque eu sou homossexual? Ele disse: com certeza, porque eu sou homem. E o professor: eu também sou homem. A diferença entre nós é a expressão da sexualidade e a experiência que cada um vive. Você no seu mundo e eu no meu. Então, uma coisa que eu vou finalizar e lhe dizer: nós só nos incomodamos com a vida do outro quando a nossa é mal resolvida. E assim é em todos os setores da vida. Se nós somos bem resolvidos profissionalmente, a gente não se desespera com o vizinho que mudou de cargo, com a vizinha que pintou a casa, miserável, pintou a casa. Um dia uma vizinha disse para mim, horrorosa: eu vou na casa de uma senhora que eu frequento colocar o nome dela na boca do sapo, porque ela pintou a casa com dinheiro roubado. E aí a senhora pintava a casa, encheu a casa de móveis, e aí infelizmente tinha um comportamento desagradável. 2 semanas depois veio o caminhão que antigamente, que não é o tempo de vocês, se comprava no crediário. Aqui em Feira de Santana era um talão enorme, né? Das lojas insinuantes e assim por diante. Não é o tempo de vocês. E aí então o caminhão voltou e levou de volta todos os bens. Ela disse: está vendo que Deus agiu, teve resultado. Então nós vivemos, segundo a psicologia espírita, nesse pensamento mágico, infantil, de que nós dominamos o universo e somos juízes uns dos outros, quando na verdade somos autores do nosso destino e donos das nossas escolhas. Então a vida do outro, diz Joana de Ângeles, pertence simplesmente ao outro, e nós somos irmãos. Não somos melhores nem piores do que os outros. Tanto é que a palavra humildade vem de humus, mesmo solo, pisar no mesmo solo. Quem é humilde não é menor do que o outro, é igual. Ser humilde não é sentir-se humilhado, porque a palavra já disse, é sentir-se igual. E a humildade, como diz Kardec, é o pouso dos espíritos bons. Se a pessoa escolhe os caminhos da mediunidade e exercita a busca por uma humildade verdadeira, ela vai encontrar espíritos nobres e sérios que vão lhe assistir nesta caminhada espiritual. Certo momento, Chico estava na reunião do Centro Luiz Gonzaga, Centro Espírita Luiz Gonzaga, e então chegou uma senhora, ele fazia atendimento, e disse, com as roupas coloridas enormes, e disse: Chico, dizem por aí que eu sou a reencarnação de Maria Antonieta. Para quem não sabe, Maria Antonieta é uma personalidade muito controversa, que fez muito presença na Revolução Industrial, na França. E ela foi decapitada pela sua rebeldia, pela sua revolução que causava ao meio público e político. Então, era uma senhora estabanada, assim, para frente, vestia umas roupas bem estilosas e avantajadas. E essa senhora, com as roupas características, disse: Chico, disseram
que eu sou a reencarnação de Maria Antonieta. O que é que você acha? Chico deu uma pausa assim, olhando para ela, demorou, olhando com paciência, e disse: ah, minha filha, pode ser verdade, porque as lavadeiras de Maria Antonieta estão todas no céu. Todas no céu. A gente fica voando, né? O que a gente vai perceber é que Maria Antonieta, se ainda está reencarnada na mesma barca como todo mundo, é porque precisa muito trabalhar ainda, precisamos para evoluir. E as lavadeiras naquela época, que eram mais humildes, trabalhadoras, dedicadas e silenciosas, é evidente que daquele tempo para cá estão todas no céu. E Maria Antonieta está ralando ainda na terra para poder evoluir. Então não vale o título, vale aquilo que se faz de verdade. Em certo momento estava numa fila de autógrafo Chico Xavier, Divaldo Franco. E naquele momento a fila cumprimentava o Divaldo, fazia uma volta e cumprimentava Chico Xavier. Em determinado momento, estava na fila um homem e Divaldo havia visto psiquicamente, pela vidência, que o homem estava com uma alta carga psíquica negativa e acompanhado por espíritos perversos e mal intencionados. Então ele disse ao companheiro: observe que aquele rapaz com características particulares, ele não irá aceitar cumprimentar-me. E quando chegar o nosso companheiro Chico Xavier, ele tentará causar um transtorno. Então, dito e certo, chegou na fila no momento do Divaldo, Divaldo estendeu a mão. Como vai? Ele disse: sinta-se cumprimentado. No momento de Chico, ele apertou a mão de Chico Xavier, dizia ao companheiro Geraldo Guimarães, palestrante, já desencarnado, do Rio de Janeiro, que ele apertou a mão para esmagar a mão do venerando Xavier. E ali ele balançava a mão como se fosse esmigalhá-la, e então como se estivesse balançando uma parede, um poste. Fenômeno mediúnico. Emmanuel, naquele momento, fez o processo de envolvimento espiritual e tomou uma forma robusta, o corpo franzino, flácido de Chico Xavier, e o homem disse: diga, Chico, diga se eu não sou a reencarnação de São Francisco de Assis. Todo mundo parou, silêncio, né? Aquele tumulto de gente, fez uma pausa. Ele disse: diga, com a voz robusta. Chico Xavier, que já era Emmanuel incorporado, disse: meu filho, não é necessário dizer, é necessário ser. Muito mais do que dizer, é necessário ser. E o homem, para ridículo, jogou-se, era um armário de 2 metros, imagine, né? 2 metros de altura, lançou-se por cima de Chico Xavier. Aí as pessoas seguraram, retiraram, e ele saiu gritando: diga se eu não sou a reencarnação de Francisco de Assis. Então, todas as pessoas que trabalham no bem, que realizam atividades nobres, estão sujeitas a toda e qualquer situação. O objetivo, muitas vezes, dos espíritos inferiores é colocar no ridículo aqueles que assumem a tarefa do bem como tarefa própria, que abraçam as suas responsabilidades, que servem ao próximo, que levantam a bandeira da Boa Nova e deverão estar disponíveis para os desafios que acontecem. Em outro momento, Chico Xavier estava no atendimento e lhe chegou uma senhora muito chorosa, muito sofrida. Ela havia perdido 2 filhos por acidente de forma muito trágica. E ela então disse a Chico Xavier que gostaria de ouvir palavras de consolo, de conforto. E ele disse: nosso irmão Emmanuel está aqui presente e ele pede para lhe dizer que quando nós aceitamos 50% do problema já está solucionado. Os outros 50% virão com o tempo. 50% já está solucionado quando nós aceitamos. E muitas vezes se pergunta: por que isso comigo?
Porque Deus fez isso comigo, porque eu passo por esse sofrimento, por que eu sou alvo dessa dificuldade? Porque Deus foi levar meu filho. Tanta gente miserável no mundo, não podia levar. E aí esse ponto levou Kardec a levantar um título: se fosse um homem de bem, teria morrido. Está lá no Evangelho. Que a gente muitas vezes analisa, mas é miserável, uma pessoa tão mesquinha, tão horrorosa, deveria sair logo desse mundo. E aí vem Jesus e diz que a verdadeira morada é o mundo espiritual. E nós compreendemos que quanto mais se demora na terra, mais se precisa viver a experiência humana para amadurecer. Nenhum de nós está por acaso no mundo e deveremos assim aproveitar cada momento da nossa existência para o nosso próprio bem, para a nossa melhoria. Então, se 50% se resolve aceitando, compreendendo, o restante vem com o tempo, porque a gente vai precisar ter paciência, vai precisar se melhorar, mas só o fato de aceitar, excluímos tantos problemas do sentimento, entre eles a revolta, a rebeldia, o orgulho, o desespero, e aí a gente vai se tranquilizar e compreender que toda dificuldade traz uma lição. Todo sofrimento quer nos ensinar a viver melhor. Se somos alvo de calúnias, que bom, tá falando lá, deixa falar, né? Se o povo falar, nem ligue, porque nós precisamos perceber o quanto é importante o bem que a gente faz. Chico tinha uma senhora que ele visitava às vezes e ela era portadora de uma obsessão muito grande. Toda vez que ele visitava, às vezes ela estava cozinhando, os espíritos a atormentavam, ela caía por cima do fogão. Ela ia lavar os pratos, tinha uma crise obsessiva, e aí se batia e caía por cima dos pratos, caía no chão, rolava, tinha situações ridículas. Até que um dia, não aguentando mais, ela procurou Francisco Xavier. Seu Chico, eu não aguento mais. Qual o remédio para tanta obsessão? Mas eu trabalho tanto, eu faço as coisas em casa, eu estudo, eu oro, eu vou para o centro, eu tento me melhorar. O que fazer com tanta obsessão? Chico deu uma pausa, olhando-a de forma serena e profunda. Ele disse: minha filha, os bons espíritos me dizem que você deve trabalhar até cair. Se ela já caía com os obsessores, ela cair trabalhando não vai fazer muita diferença. Deve trabalhar até cair, porque o trabalho vai fazer com que você se desligue psiquicamente da situação e você vai ficar bem. E aí ela trabalhava, limpava a casa, organizava, ajudava as pessoas. Chegava muitas vezes à exaustão de tanto trabalho, mas a mente ela conseguia convergir no trabalho e ficou bem da obsessão. O trabalho do bem é o grande antídoto para as obsessões, o exercício do sentimento. Se nós temos o corpo que foi feito para movimento, a alma também foi feita para movimento do bem. Como diz Emmanuel, o único objetivo da criatura humana é fazer o bem. E nós temos o Evangelho de Jesus a nos ensinar o bem. E em certo momento, uma senhora lhe procurou, Chico Xavier, para falar do seu sofrimento. Ele não tinha o que oferecer senão o Evangelho. E deu-lhe: aqui está a solução dos seus problemas. O Evangelho segundo o Espiritismo. A senhora vai estudá-lo, vai lê-lo com paciência, com carinho, cada lição, e vai extrair as lições de vida. Aqui está a terapêutica para a sua vida. Então ela desapareceu. Deus te abençoe, Chico, você é um amor de pessoa. Eu te amo. É lindo, né? E aí sumiu. Então, meses depois, ela aparece no bonde. Naquela época havia o bonde. E
Ela tentou se esconder de Chico Xavier, não conseguiu, deu-se de cara. Sabe quando a gente topa de frente, né? Parece que deve a alguém, tenta se esconder, mas não consegue, foi de frente. Ela disse: ô, seu Chico, tudo bem, como vai o senhor? Estou bem, graças a Deus. Para ele não perguntar, né? Estou bem, graças a Deus. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Amei o livro que o senhor me deu. É um livro lindo. O livro fala da história de um casal que se casam, tem 3 filhos, vão para a Espanha e juntos eles constroem uma vida magnífica. Tchau, seu Chico, Deus te abençoe. Aí Chico comentou com Divaldo e disse: eu não me lembro que há no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem. Ela não leu coisa nenhuma, ela não estudou, foi nada. Então fez aquele embrulho assim, sabe? Deus abençoe, tchau, e sumiu. Então não adianta a gente escamotear o outro, porque a gente não consegue esconder de si a própria realidade. Joana de Ângeles dizia e diz: nós não fugimos da vida e não nos escondemos de nós mesmos, porque para onde vamos estamos com nós mesmos. Se partimos desta vida para a vida espiritual, carregamos o que somos. O que temos fica, mas o que somos nós levamos. E assim nós prosseguimos como espíritos, construtores do próprio destino, com a escolha que estabelecemos nos nossos caminhos, e vamos seguir adiante. Vamos encontrar pessoas, vamos encontrar espíritos, porque nós somos espíritos. E a vida segue, porque esta é a lei da reencarnação. Encontros e desencontros fazem parte da nossa esquemática, mas precisamos estabelecer um programa de melhoria, principalmente no que diz respeito aos desencontros. Cada um de nós traz um quanto de experiências, e no encontro com as pessoas, na convivência, para dizer melhor, nós deixamos um pouco de nós com elas e levamos um pouco delas conosco e seguimos, porque somos mundos que giram na órbita da própria vida. Ninguém é dono de ninguém. Nós precisamos trabalhar, como dizia Chico Xavier, o nosso desapego. Às vezes a gente não é apegado às coisas, mas é apegado às pessoas. Eu não largo a minha esposa nem que a vaca tussa. Eu não largo o meu marido nem na outra encarnação. Eu não largo meus filhos nunca. Não é assim? E a gente se apega ao outro de tal forma, qual se o outro for uma propriedade nossa. Eu nunca me esqueço de uma experiência de atendimento fraterno que nós fazíamos, e a senhora lamentava muito a sua vida, e eu dizia, no meio de tantos problemas, porque ela fez um elenco assim enorme, o que é que mais incomoda a senhora? Que não é possível que no meio de 20 problemas não tenha aquele mais gritante. Ela disse: todos. Toda a minha vida foi sempre uma tragédia. Desde o nascimento, eu nasci a dente de cachorro, que é uma expressão de zona rural, popular, um brocardo popular, que eu ainda estou descobrindo na ciência espírita como é nascer a dente de cachorro. Ela disse: eu nasci a dente de cachorro, e aí eu tive uma vida infeliz, um casamento de mais de 20 anos infeliz, vivi numa família infeliz e sou infeliz até hoje. Eu disse: e o que é que mais lhe incomoda? Ela disse: tudo. Eu falei: tá bom. Então, vamos ver agora o lado positivo da vida. Naquele momento nós avistamos, tivemos a possibilidade de ver um espírito. Apareceu um espírito com características masculinas, com a roupa particular, trazia alguns objetos na mão, habituais, de quando ele estava encarnado. E ele disse: eu sou esposo dessa miserável. Quando ela estava comigo, ela vendeu meu apartamento, ela vendeu meu carro, ela vendeu o meu comércio e se desfez de tudo. Então hoje eu quero que ela me pague centavo por centavo. Não seria eu naquele momento que ia dizer: você já está morto ou no além.
Eu preferi dar uma pausa, porque é sempre importante a gente aguardar. Então ele disse, e eu vim buscar dela cada centavo. Eu disse, o esposo da senhora já está no além. Ela disse, aquele miserável está na pré-funda, que eu não preciso completar o resto. Eu disse, não fale dessa forma, porque nós somos espíritos. E nós vamos para onde escolhemos ou aquilo que nós fizemos da vida, porque é um estado de consciência. Então, ela completou, finalizando, e disse, ele é miserável, porque quando ele estava comigo, ele contraiu um câncer, não sei para que motivo ele foi extrair aquele câncer, não sei onde ele buscou, e adquirindo um câncer que o corroía, ele me fez gastar todo o dinheiro e economia que eu tinha. Eu disse, o dinheiro era seu ou era dele? Ela disse, é meu. E o Espírito disse, é meu, miserável. Então, estabelecemos um diálogo e compreendemos nosso apego às coisas, a pessoas. Quantas vezes nos dificulta libertar-se do mundo material. Por isso que nós levamos o que somos e deixamos o que temos. E aí vem uma frase que diz, é muito fácil desencarnar, é muito fácil morrer, para dizer melhor. Difícil é desencarnar, difícil é libertar-se dos apegos, das pessoas, do mundo, das coisas. Quando nós trabalhamos a nossa vida amando, fazendo bem e evoluindo, nos desligamos de tanta mesquinharia humana que ainda alimentamos. Vivendo um momento muito difícil, Chico Xavier, ele estava sendo perseguido, época de perseguições literárias, as suas psicografias eram muito colocadas à prova, então ele estava muito sentido. E lhe apareceu, era um período de 10 dias mais ou menos, lhe apareceu um espírito muito evoluído. Mais evoluído, segundo o Chico Xavier, do que Emmanuel. Era uma entidade de rara beleza e rara luminosidade espiritual. E o espírito lhe disse, Chico, quando você ficou órfão aos 5 anos, você se magoou com Nosso Senhor? Ele disse, não. Eu compreendi que ele fez o melhor para a minha vida. Quando você foi morar com sua madrinha, que ele maltratava muito, que lhe batia, que lhe machucava física e moralmente bastante, você se magoou? Ele disse, não, porque eu compreendi que precisava das lições para amadurecer. Quando você não pôde estudar, porque ele só fez o curso primário, não teve condições de estudar e teve que trabalhar muito para contribuir no orçamento de casa, você se magoou com Nosso Senhor? Ele disse não também. Quando sua segunda mãe desencarnou, Dona Cidália Batista, você ficou magoado com o Senhor? Negativo, porque ele sabia o que era melhor para mim. E agora que você se vê, Chico, finalizou o espírito, abandonado por um amigo, e um amigo em quem você mais depositou confiança, você se sente magoado com Deus e com a vida? Ele disse não. Então o espírito se desfez visualmente, como que retornava a uma instância espiritual sublime. Daí a poucos momentos, o espírito materializa-se à vista de Chico Xavier e diz, o Senhor ordena que de hoje em diante nada faltará para você. E ele dizia isso em lágrimas. Então, nós analisamos que a forma como nós lidamos com a vida, com os próprios sofrimentos, com as nossas dificuldades, como encaramos os acontecimentos, é que se estabelece nossa felicidade ou nossa desventura. Existe uma parte no Evangelho que fala sobre bem e mal sofrer.
é a forma como nós enxergamos o sofrimento. Por mais agudo, profundo que ele seja, se nós nos rebelamos diante das dificuldades, se torna mais difícil. Se nós também nos curvamos de maneira acomodada e ali nos entregamos à ferrugem, à preguiça, à inércia, quando muitas vezes a vida exige de nós atitudes enérgicas, nós também iremos aumentar a carga de sofrimento. Quando enxergamos o sofrimento do ponto de vista do alto, diz Kardec, nós enxergamos, não é espírito não, é o gato. É porque tem duas gatinhas aqui que estão se obsediando para ver quem fica aqui no centro. E a gente está deixando lá com Deus e a natureza. Aí quando pode, dá um leitinho a uma, dá um leite a outra, e assim vai seguindo. Então, quando nós enxergamos a vida do ponto de vista do alto, é qual se nós enxergássemos uma cidade do alto. E abarcamos a visão mais ampla, e aí nós podemos entender e perceber como melhor lidar com o sofrimento. Quando nos rebelamos, quando nos irritamos, estamos enxergando o problema de um ponto de vista mais baixo e aquilo nos sufoca. Mas quando estamos no alto e para nos elevar, a prece, dizem os bons espíritos, é o grande elemento ou a grande condição que faz com que nos elevemos acima das dificuldades. Como dizia o codificador, nos momentos de perseguição, está no livro Obras Póstumas, nos momentos mais cruéis, em que eu me via apunhalado por companheiros espíritas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando eu me via acusado, e assistamos o filme Kardec, quando eu me vi acusado por companheiros de que eu usurpava o dinheiro das publicações espíritas, quando eu me via perseguido, eu me elevava através da prece e podia compreender e enxergar do alto o futuro da humanidade e via o alcance da nossa doutrina maravilhosa que chegaria para as gerações futuras. Então, diante das nossas dificuldades, este é o convite. Oremos, estabeleçamos uma elevação de pensamento pelo exercício do nosso sentimento, através da prece, que nos fará enxergar do alto as dificuldades, através do exercício dos bons sentimentos, que nos dará estrutura. E aí lembraremos do Francisco Cândido Xavier. Naquele momento de junho, quando a Copa do Mundo estava no auge, ele perguntou, o Brasil ganhou? Ganhou, Chico. Ele se recolheu porque havia tomado o seu cafezinho e aí deitou, fez o Pai Nosso e não concluiu na terra. E diz o Espírito Joana de Ângeles que no momento em que ele liberou-se do corpo físico, qual borboleta se desprende do casulo, ele então abriu os olhos e olhou no seu quarto. Havia uma escada que não existia no plano físico. E aquela escada dava sentido ao infinito, ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, Chico via, em cada degrau que ali estava esperando por ele, em pé, um apóstolo de Jesus. Que profundo! Estava de pé cada figura do Evangelho, do cristianismo primitivo. Em cada degrau inicial, um apóstolo de Jesus que o aguardava para recebê-lo no mundo espiritual. E quando levado a uma região, muitas mulheres desencarnadas, muitas pessoas simples de Uberaba, estava ali um cortejo imenso na pátria espiritual, de mulheres que acionavam um lenço branco
Ele então olhava e alguém dizia: Chico, ali são tantas mães que você consolou quando esteve na terra. Ali são muitos espíritos que você os ajudou a conduzi-los para outras esferas espirituais superiores. Então recebe e entra na vida, porque tu atravessaste a porta estreita. Todos nós vivemos momentos outros de porta estreita, que são as portas morais da nossa vida, que precisamos atravessá-las com coragem. É muito mais necessário coragem para vencer-se do que para vencer ao outro. E o Evangelho de Jesus, nesta noite, nos convida a atravessarmos esta porta no dia a dia, nas coisas mais simples, que começa dentro de casa. Parente difícil, vizinho complicado, colega de trabalho que cria situações, e encerramos lembrando mais uma vez de Carlos Baccelli, que ele dizia: se nós desejamos de fato amar a Jesus, ou anunciamos que amamos a Jesus, a maior prova de amor a Ele que nós poderemos oferecer é não abandonar as pessoas difíceis em nosso caminho. Existem pessoas, muitas vezes, que este é um recado para nós outros, que abandonam. Às vezes a gente ajuda uma pessoa complicada, a pessoa desfaz. A gente contribui de alguma forma, a pessoa gera reclamações, coloca mau gosto. Então, se nós desejamos de fato amar a Jesus, não abandonarmos a pessoa difícil, que muitas vezes esteja em nosso caminho, aí sim, nós estaremos amando e provando em silêncio, porque as grandes almas sofrem em silêncio. Provando em silêncio que nós amamos, até que um dia, atravessando a porta, nós ouviremos uma voz: tu atravessaste a porta estreita. Muita paz.